a outros no dia 20 de abril de 1999, o dia em que ocorreu o massacre de Columbine. Vocês estão cientes dos eventos atuais nos Estados Unidos? O que vocês acham sobre o porte livre de armas? Acham que talvez isso seja a porta para que esses tipos de eventos aconteçam? O fato de ser tão fácil comprar uma arma que qualquer pessoa desequilibrada pode obtê-la. Ou acham que é necessária para a defesa pessoal? Deixe seus comentários abaixo, deixe um like, inscreva-se, ative as notificações e sugira temas para futuros vídeos neste canal. Vamos começar. Eric Harris e Dylan Klebold se preparavam meticulosamente para o plano que haviam estado desenvolvendo por mais de um ano. Armados com 4 espingardas, 4 facas e 99 bombas caseiras, escolheram uma data especial para executá-lo, 20 de abril, o dia do aniversário de Adolf Hitler. Mas antes decidiram gravar uma série de vídeos. Neles, mostraram sua emoção pelo que estavam prestes a realizar, detalharam como eram ridicularizados por seus colegas e também expressaram seu ódio profundo pelos atletas de sua escola. Algo que Klebold sempre repetia era: "Vou matar todos vocês." Eles queriam que seus vídeos fossem vistos pelo mundo inteiro, quando todos se perguntassem por que motivos haviam realizado o que chamavam de sua obra-prima. No último episódio, os adolescentes se despediram de seus familiares. Klebold pediu desculpas aos seus pais pelos problemas que poderiam causar, garantindo-lhes que estavam indo para um lugar melhor. Também lembrou-lhes que tinham sido pais maravilhosos, mas expressou que não gostava da vida e que seria mais feliz onde quer que fosse. Harris também disse pressentir o que aconteceria, mas afirmou não poder evitar. Com um estalar de dedos que deixava claro a pressa, se despediram para sempre de seus entes queridos. Tinham muito o que fazer. Durante a manhã do que chamaram de dia do julgamento, deixaram todas as fitas no quarto de Harris. Não se incomodaram em escondê-las, pelo contrário, colocaram-nas bem à vista para que pudessem ser encontradas facilmente. Os jovens não queriam deixar nada ao acaso. Até mesmo este ataque teria 2 últimas vítimas, eles mesmos. Mas não nos adiantemos. Para entender como tudo isso acabou, é necessário que comecemos pelo começo. Eric Harris e Dylan Klebold se conheceram em 1993 e depois ingressaram na escola de Columbine para cursar o ensino médio. Para 1996, Harris havia criado um site onde escrevia todo tipo de pensamentos carregados de ódio, além de instruções para a preparação de explosivos. Mas o site não causou nenhum alvoroço até 2 anos mais tarde, quando uma mãe preocupada decidiu levar o assunto ao escritório do xerife do condado de Jefferson. Ela foi uma das primeiras a apontar que esses 2 jovens não eram tão inofensivos quanto se pensava, mas obviamente ninguém lhe deu atenção e nenhuma investigação foi realizada. Naquele ano, Harris e Klebold cometeram seu primeiro crime ao roubar ferramentas de uma caminhonete. Foram presos pelo ato e se declararam culpados, sendo sentenciados a participar de programas destinados a afastar os jovens de crimes. Frequentaram terapia e aulas sobre o controle da raiva. Após 1 ano de serviços comunitários, a justiça os considerou reabilitados. Após a prisão, ambos os jovens começaram a escrever seus pensamentos em diários. Neles, também expressaram seus desejos de sequestrar um avião para colidir contra um prédio. Ao mesmo tempo, eles se divertiam como muitos adolescentes gravando vídeos, mas esses vídeos que eles faziam eram um pouco diferentes. Lá, eles documentavam tudo sobre os explosivos e as armas que conseguiram, inclusive via-se práticas de tiro sendo realizadas. Os adolescentes também eram fanáticos por videogames de guerra e pela cultura gótica, principalmente do conhecido cantor Marilyn Manson. Sentiam uma marcada simpatia pelo ditador Adolf Hitler e portavam suásticas e outros símbolos nazistas. Ainda assim, e longe do que se acreditaria, eram considerados rapazes tranquilos. Talvez por este motivo ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Em 20 de abril de 1999, Harris estacionou seu carro na entrada sul da escola secundária Columbine, enquanto Klebold fez o mesmo na entrada oeste. Ambos saíram de seus veículos vestidos com casacos pretos e finalmente se encontraram perto do carro de Harris.
Armados com 2 bombas de 10 quilos de propano cada uma, eles entraram na cafeteria da escola e iniciaram seu plano, colocando-as junto às mochilas dos mais de 400 estudantes presentes. Às 11h17, eles voltaram para o carro de Eric e encontraram um jovem conhecido, o estudante Brooks Brown. Harris e Brown tiveram uma série de conflitos no passado. A mãe do segundo foi de fato quem denunciou à polícia as ameaças que o primeiro fazia em seu site. No entanto, no momento do encontro, eles já haviam conseguido suavizar as diferenças, e é por isso que Eric deu um conselho a Brooks. Depois de dizer que gostava dele, ele o avisou para sair da escola naquele instante e voltar para casa. O jovem confuso sentiu algo perturbador no aviso e obedeceu, afastando-se minutos depois de Columbine. Harris e Klebold então se prepararam para esconder a explosão na cafeteria. Pretendiam assassinar o maior número de estudantes com a explosão, dedicando-se depois a atirar naqueles sobreviventes que tentassem fugir. Mas o tempo continuou passando, sem que nenhum som indicasse que o plano havia sido bem sucedido. Armados e decididos, então optaram por tomar o assunto com suas próprias mãos. Às 11h19 da manhã, Harris e Klebold abriram fogo contra os estudantes Rachel Scott e Richard Castaldo. Ambas as vítimas estavam almoçando na grama ao lado de uma entrada da escola. Rachel recebeu 4 tiros e morreu no local, enquanto Richard recebeu 8 e perdeu a consciência. Após esse ataque, Eric disparou contra outros 3 estudantes que estavam por perto, Daniel Robo, Sean Graves e Lance Kirkland. Klebold se aproximou deste último e, em resposta ao seu pedido de ajuda, lançou um sarcástico: "Claro que vou te ajudar." Em seguida, atirou-lhe no rosto, ferindo-o gravemente. Automaticamente, avançaram em outra direção contra mais 5 estudantes. 3 deles conseguiram escapar ilesos, mas as balas atingiram outros 2, Michael Johnson e Mark Taylor. O primeiro, mesmo ferido, conseguiu escapar, enquanto Mark decidiu simular sua morte ao cair no solo. O alvoroço chamou a atenção de alunos e professores da escola, mas pensaram que era uma brincadeira. Ninguém imaginava o que realmente estava acontecendo. Ninguém exceto o professor de informática e treinador, William Dave Sanders, que estava na cafeteria. O professor soube imediatamente que se tratava de um ataque real e começou a proteger os alunos enquanto tentava guiá-los para um local seguro. Enquanto isso, Daniel e Sean, vítimas do 3º e 4º ataque, conseguiram se arrastar até a porta da cafeteria. Klebold atirou novamente no primeiro, causando sua morte. Depois passou por cima do segundo, que tinha o corpo paralisado da cintura para baixo, e entrou no refeitório escolar. Ele queria revisar as bombas que falharam. Ao mesmo tempo, Harris atirava nos estudantes que estavam por perto. Nesse momento do ataque, ele feriu gravemente uma garota que tentava escapar, Anne-Marie Hochhalter, a quem acabou causando uma paralisia parcial. Os atiradores se reuniram no topo de uma escada e voltaram a abrir fogo, desta vez contra os estudantes que estavam perto do campo de futebol. Como as balas não atingiram ninguém, decidiram ir para outra entrada enquanto lançavam bombas caseiras. Por sorte, a maioria delas não detonou. O caos começava a crescer, embora houvesse muitas pessoas que pensavam que não havia nenhum perigo nessas detonações que estavam sendo ouvidas. Uma dessas pessoas foi a professora de arte Patty Nielsen. Acompanhada pelo aluno Brian Anderson, tentou sair para pedir ordem aos estudantes, mas quando o jovem que estava com ela abriu as portas, a mulher recebeu um tiro no ombro. Deixou Anderson para trás e correu para a biblioteca. Depois de alertar os adolescentes que estavam lá e aconselhá-los a manter o silêncio, ela se escondeu debaixo de uma mesa e ligou para o 911. Às 11h22 da manhã, 3 minutos após o início dos tiros, o xerife Neil Garner foi alertado por rádio sobre incidentes no estacionamento de Columbine. Às 11h24 da manhã, ele recebeu uma nova chamada, desta vez com detalhes arrepiantes. Havia pessoas atirando. Naquele instante, ele se viu envolvido em um terrível cenário. Garnett foi o primeiro policial a chegar à escola. Ele recebeu os tiros do rifle de Harris desde a entrada a oeste, a cerca de 60 metros de distância. Respondeu com mais tiros do estacionamento, mas nenhum atingiu os alvos. Finalmente, esse tiroteio cessou quando Harris e Klebold entraram no prédio.
Os jovens se moviam rapidamente pelo corredor, lançando bombas e atirando nas pessoas com quem cruzavam. Klebold acertou um tiro no tornozelo da jovem Stephanie Manson e repetiram a ação várias vezes, indo e vindo pelo corredor enquanto abriam fogo contra os estudantes. Finalmente, terminaram com esse corredor e entraram na biblioteca. Enquanto isso, o professor Sanders conseguiu evacuar com sucesso os alunos da cantina, mas alguns subiram as escadas em direção à biblioteca e o professor os seguiu. Nesse momento, ele deu de cara com os assassinos que haviam iniciado esse ataque. Sanders imediatamente virou-se para correr na direção oposta, mas os atiradores abriram fogo contra ele e um estudante que estava ao seu lado. Harris acertou o professor 2 vezes no peito, embora não tenha conseguido acertar nenhum tiro no adolescente. Este último, desesperado, correu para a sala de ciências e gritou para todos se esconderem. Klebold e Harry finalmente se foram, e o professor foi arrastado por um colega até uma sala onde estavam 30 estudantes refugiados. 2 alunos prestaram os primeiros socorros no local. Tentaram estancar o sangramento com as camisetas dos outros jovens que estavam na sala. Por sua vez, colocaram um cartaz na janela que indicava "um sangrando". Queríamos alertar a polícia e os médicos de que a situação naquela sala era crítica, embora o que estava prestes a acontecer em outro lugar seria ainda pior. Fora da sala de aula, os atiradores estavam avançando em direção a um novo alvo, a biblioteca, a mesma em que a professora Patty Nielsen, já mencionada, estava escondida ainda debaixo da mesa. Como dissemos, ela conseguiu se comunicar com o 911 e estava mantendo uma conversa com os operadores. Mas às 11h29, a chamada seria interrompida por um grito forte. Na biblioteca da escola de Columbine estavam refugiados 52 estudantes, 2 professores e 2 bibliotecários. Klebold, seguido por Harris, irrompeu nela gritando "Levantem-se!", tão alto que chegou a ser captado pela gravação da chamada dos serviços de emergência. Imediatamente, eles anunciaram que iriam matar todos os atletas presentes e pediram para que se levantassem. Mas ninguém o fez, e os atiradores abriram fogo de qualquer maneira. Harris disparou 2 vezes em direção a uma mesa onde o estudante Ivan Todd estava escondido. As balas não conseguiram atingi-lo, embora as lascas de madeira tenham saltado e o ferido. Klebold também atirou e conseguiu ferir mortalmente uma aluna, Kyle Velasquez. Os atacantes recarregaram as armas e se aproximaram da janela, ameaçando matar alguns policiais. Vários efetivos estavam do lado de fora, evacuando estudantes quando a dupla abriu fogo. Houve troca de tiros, mas sem feridos no confronto. Infelizmente, a distração foi breve porque o inferno voltou a se desencadear naquela biblioteca. Klebold disparou em direção a uma mesa próxima, conseguindo ferir 3 estudantes, Patrick Ireland, Daniel Stapleton e Mackay Hall. Enquanto isso, Harris atirou aleatoriamente em uma mesa, matando outro jovem, Stephen Cornell. Automaticamente disparou novamente, cortando uma artéria importante da jovem Casey Husseger. E com a cruel frase "Peekaboo", usada em jogos de esconde-esconde para bebês, ele se agachou e atirou em Casey Bernal, matando-a instantaneamente. Após o assassinato, Harry zombou da estudante Bry Pasquale, perguntando se ela queria morrer. Clevell se divertia com a cena que estava presenciando, mas isso não o distraiu de um detalhe. Patrick Ireland, um dos estudantes feridos, tentava socorrer outro. Naquele momento, ele atirou novamente, deixando-o inconsciente. Após o ataque, Clevell foi até um grupo de mesas onde encontrou 3 atletas: Matthew Catcher, Craig Scott e Isaiah Schultz. Lançando comentários racistas para o último por sua cor de pele, chamou seu companheiro para se juntar a ele. Este conseguiu distrair Harris de Pasquale e finalmente acertou Schultz com um tiro no peito que acabou com sua vida. Também mataram o outro aluno chamado Catcher. Scott não foi atingido por nenhuma bala, mas fez um movimento inteligente, desabou sobre os cadáveres de seus amigos e fingiu sua morte. Os atiradores se dedicaram a passear pela biblioteca atirando em tudo, paredes, portas, mesas, e feriram neste ponto mais 2 estudantes, Lisa Cruz e Valine Schnur, e mataram Laurit Dodson. Harris se aproximou de outra mesa e feriu com os tiros outros 2 jovens, Nicole Nolan e John Tomlin. O segundo tentou escapar, mas só recebeu zombarias por sua tentativa e um chute de Klebold, junto com novos tiros que acabaram com sua vida.
Harris continuava atirando, matando desta vez a Kelly Fleming, ferindo Gina Park e 2 dos estudantes já baleados. Dirigindo-se para o centro da biblioteca, Harris avistou um rosto conhecido e exigiu que ele exclamasse seu nome. O estudante se identificou como John Savage e tinha uma grande vantagem. Ele era conhecido do assassino. Ele perguntou ao agressor se iria matá-lo. Clevell hesitou por um momento, mas por fim disse que ele poderia partir. O jovem aproveitou a chance e fugiu na hora. Justo quando parecia que os agressores começavam a mostrar clemência, as esperanças dos jovens desapareceram na velocidade de um tiro. E esse tiro atingiu Daniel Mauser. O terror aumentou novamente. Harris e Clevell continuaram atirando sem parar, ferindo Jennifer Doyle e Austin Eubanks. Corey DePutter também foi atingido pelas balas, morrendo na hora. Finalmente, 16 minutos após o primeiro tiro, os assassinatos cessaram. Embora para os autores ainda restassem 2 mortes pendentes, e é assim que nossa história volta ao início. Depois de assassinar 10 pessoas na biblioteca e ferir outras 12, os atiradores perderam o interesse na matança. Eles até chegaram a comentar que já não achavam mais divertido atirar em suas vítimas, e bem poderiam ter feito isso, já que tinham munição suficiente para acabar com a vida de todos os reféns naquela sala. Até consideraram a ideia de começar a esfaqueá-los, especulando que dessa maneira a emoção seria reavivada. Mas eles não fizeram isso. Em vez disso, lançaram uma bomba para uma extremidade da biblioteca. O explosivo não funcionou, e depois de zombar do ferido Ivan Todd e decidir deixá-lo vivo, atiraram sem objetivo e decidiram ir embora. Às 11h36, os 2 atiradores deixaram a sala. Continuaram vagando pela escola, atirando erraticamente e sem alvos específicos. Retornaram à cafeteria percorrendo corredores e até voltaram à biblioteca, mas só encontraram estudantes inconscientes aos quais não deram maior atenção. Voltaram a atirar nos policiais através das janelas, sem acertar nenhum tiro. Finalmente, 49 minutos após o início dos disparos, os responsáveis abririam fogo pela última vez. Às 12h08 da manhã, Eric Harris tirou a própria vida com um tiro no palato e Dylan Klebold fez o mesmo, mas apoiando sua arma na têmpora. Até então, equipes das Forças Armadas, policiais de elite e ambulâncias estavam do lado de fora de Columbine. O local chegou a contar com 800 agentes. Embora houvesse um problema. Por acreditarem que a escola ainda estava sob poder dos atacantes, atrasaram o resgate em 3 horas. Como consequência, o professor Dave Sanders morreu sangrando na sala de aula onde estava refugiado. Durante o incidente, ele teve 3 oportunidades para se retirar, mas decidiu ficar para ajudar os alunos antes de ser abatido. A escola foi evacuada antes do anoitecer. Os corpos que restavam no prédio foram retirados e os dos atiradores foram encontrados juntos na parte de trás da biblioteca. Mais tarde descobriu-se que, além dos explosivos da cafeteria que poderiam ter causado o colapso do teto e a morte de mais de 400 estudantes, vários outros haviam falhado. Um, colocado longe do instituto para distrair a polícia, detonou apenas parcialmente e provocou um pequeno incêndio que foi rapidamente extinto. Outro, dentro dos carros de Harris e Klebold, deveria ser ativado com a chegada das ambulâncias e da polícia, mas nunca o fez. Apesar de uma tragédia maior ter sido evitada, o massacre de Columbine deixou 13 mortos e muitos feridos. Feridos que com o passar do tempo teriam que se recuperar de um pesadelo que nunca acabaria. O atentado tirou a vida de um professor e 12 estudantes entre 15 e 18 anos. Os sobreviventes tiveram, em muitos casos, longos processos de recuperação e continuam enfrentando a ansiedade, a depressão e o estresse pós-traumático. Casey Ruxager, agredida na biblioteca, foi submetida a mais de uma dezena de cirurgias. Passou as primeiras semanas no hospital, recebendo assédio da imprensa, mas também inúmeras cartas de apoio de todas as partes do mundo. Inclusive, esteve a ponto de perder seu braço direito, que finalmente foi salvo graças à doação de um osso. Ainda até o dia de hoje sente a dor emocional e física da tragédia. Sua mobilidade foi limitada, as cicatrizes ficaram expostas e durante um tempo sofreu ataques de pânico diante de sons fortes ou a presença de alguém vestido de preto. Mas conseguiu transformar o incidente em uma luta pessoal.
Escreveu um livro para ajudar outras pessoas e se dedicou a realizar palestras motivacionais. O que para alguns foi uma reabilitação longa e custosa, para outros significou a incapacidade permanente. Richard Castaldo ficou em uma cadeira de rodas após os 8 tiros recebidos, paralisado da cintura para baixo. Embora as sequelas psicológicas deixariam profundas consequências. Algumas vítimas ainda sofrem da síndrome do sobrevivente, uma condição mental em que uma pessoa sente culpa por permanecer viva após um evento traumático em que outros morreram. Outras desenvolveram vícios. Austin Eubanks encontrou nelas um triste fim. Foi encontrado morto em sua casa em 2019. Ele se tornou viciado nos opiáceos que recebeu durante o tratamento para se recuperar dos ferimentos do atentado, onde perdeu seu melhor amigo e última vítima do massacre, Corey DePutter. Em outros casos, nem mesmo ter se livrado dos ataques físicos os impediu de desenvolver traumas. Os funerais de seus amigos e conhecidos assassinados durante o massacre foram suficientes para causar um profundo impacto emocional. As memórias daquele dia também. Estouros de armas e correria de estudantes aterrorizados imersos no terror, caos e confusão. Alguns até mesmo o atentado os perseguiria além. O pesadelo de Amanda Duran não terminou na biblioteca em que ela estava no momento do ataque. Em 2007, seu irmão Joe Duran tirou a própria vida após lutar contra uma profunda depressão. Ele havia sido associado aos atiradores, recebendo ameaças de morte por muito tempo. O massacre deixou sequelas devastadoras em todos os envolvidos, embora também tenha provocado um profundo debate social que despertou várias discussões que estavam pendentes. O atentado de Columbine provocou na sociedade americana debates sobre as leis de controle de armas, o bullying escolar e a saúde mental dos jovens. Numerosos centros educativos focaram na segurança, chegando a mudar sua arquitetura e colocando grades, sistemas de vigilância, detectores de metais e abrigos. Algumas escolas já têm guardas armados e quadros negros à prova de balas. Em muitos casos, os estudantes devem ter identificações para acessar os institutos, tarefa que realizam através de uma única porta. Os simulados de emergência, antes principalmente focados em incêndios, agora enfatizam a resposta a um tiroteio. Equipes Special Weapons and Tactics treinam regularmente para esse tipo de situações em institutos. E como consequência do projeto Policiais nas Escolas, cerca de 30.000 estabelecimentos são vigiados pelas forças policiais. Após o massacre, políticas de tolerância zero foram ampliadas. As armas foram estritamente proibidas dentro das escolas em todos os níveis de ensino. Embora todas essas medidas pareçam ser insuficientes, o maior debate gira em torno do fato de que, enquanto houver facilidade para comprar armas nos Estados Unidos, as tragédias continuarão ocorrendo. Na verdade contrária, aqueles que possuem armas argumentam que têm o direito de se defender conforme especificado na Constituição de seu país. Outro debate se concentra nas razões pelas quais os jovens cometem esses atos. Em relação a Columbine, teorias das mais insólitas foram construídas a partir de vários setores conservadores. Foi dito que a culpa de todo o assunto era do próprio Marilyn Manson por conter em suas letras mensagens agressivas. A resposta do músico não demorou a chegar. Questionado sobre o caso, ele deu a entender que a cultura da violência que tanto lhe atribuíam era parte da identidade dos Estados Unidos. Ele era justamente um sarcástico exibidor disso tão ruim que o dia a dia reproduzia. Outros artistas defenderam Manson, argumentando que durante o massacre de Columbine, os Estados Unidos da América também realizavam ataques contra países inimigos em guerras. Quem estava então pregando a favor do uso de armas? Também se falou sobre bullying, e as políticas contra o assédio escolar foram reforçadas. Acredita-se que Harris e Klebold puderam cometer os crimes como uma resposta às agressões sofridas por seus colegas, embora existam versões que negam esses fatos, apontando-os como agressores. Descobriu-se que no momento do ataque, os perpetradores consumiam antidepressivos, revelando o envolvimento da saúde mental. As razões pelas quais Harris e Klebold realizaram este ataque continuam sendo um mistério. E um mistério ainda maior foi o fervor que se desencadeou anos depois, quando vários jovens começaram a imitá-los. O tiroteio de Columbine foi um dos mais significativos e lembrados na história escolar dos Estados Unidos da América, embora não tenha sido o derradeiro.
Após este, os ataques armados em instituições educacionais aumentaram abruptamente, tanto que começou a ser utilizado o termo efeito Columbine para batizar o fenômeno. Isso ocorre porque muitos atacantes se inspiraram no evento brutal. Existe até o conceito de geração Columbine para denominar os estudantes nascidos após 20 de abril de 1999, que cresceram e continuam crescendo sob essa ameaça. Todo tipo de assuntos macabros ocorrem em torno do massacre. Um exemplo disso é a subcultura de fanáticos. Conhecidos como os Columbiners, eles se reúnem na internet e demonstram abertamente seu fanatismo pelo acontecimento e seus perpetradores. Por meio de imagens, vídeos, desenhos, poemas e histórias fictícias, eles idealizam e cultuam os atiradores. Por este motivo, o site Tumblr foi obrigado a mudar suas diretrizes e anunciar que proibiriam a glorificação de atos violentos e de seus autores. Alguns jovens, em seu fanatismo extremo, protagonizaram seus próprios atentados. Em 2017, Sun Hui Cho realizou o massacre de Virginia Tech, assassinando 32 pessoas no campus antes de tirar a própria vida. Ele enviou um manifesto para a National Broadcasting Company News e 27 vídeos, em alguns dos quais mencionava Harris e Klebold como mártires. Em 2012, Adam Lanza matou sua mãe antes de ir à escola Sandy Hook. Uma vez lá, ele matou 20 crianças de cerca de 7 anos e outros 6 adultos antes de atirar em si mesmo na cabeça. De acordo com relatórios do Federal Bureau of Investigation, Lanza estava obcecado com o massacre de Columbine. Em 2014, Marcos Aguilar abriu fogo em um shopping de Maryland, matando 2 jovens e depois se suicidando. No momento do ataque, ele tinha uma mochila com explosivos e uma roupa semelhante à dos atiradores que admirava. Em 2019, Sol Passe, procurada pela polícia e Federal Bureau of Investigation após comprar armas e fazer ameaças, foi encontrada morta. A jovem também estava obcecada pelos assassinatos em Columbine. A lista de tiroteios em escolas nos Estados Unidos é bastante extensa. Em 2022, o recorde de tiroteios em escolas primárias foi quebrado, registrando um total de 51, e em junho de 2023 foi superado. Os incidentes daquele ano somaram 61 até aquela data. E não apenas em instituições escolares, sem ir mais longe, neste exato momento em que estou gravando, pelo menos 18 pessoas morreram e cerca de 60 ficaram feridas em 2 tiroteios em massa na cidade de Lewiston, no estado de Maine. O massacre na escola de Columbine trouxe uma importante reflexão sobre o uso de armas e a segurança dos jovens nas escolas. Por sua vez, colocou o foco nos chamados bodes expiatórios e na capacidade dos mais poderosos de se esquivarem de certas responsabilidades. De uma forma ou de outra, mais de 20 anos depois, estamos diante de uma problemática que continua atual e nos mantém alertas. E até aqui o vídeo de hoje. Espero que tenham se interessado por este vídeo sobre o massacre de Columbine. Achei um vídeo interessante e diferente para fazer, então se quiserem que façamos mais vídeos deste estilo, convido vocês a deixarem um like, se inscreverem e ativarem as notificações. Também convido vocês a deixarem sugestões para possíveis futuros vídeos neste canal. Deixo aqui alguns vídeos para vocês continuarem a maratona. E sem mais nada para dizer, me despeço. Meu nome é Magnum Efisto e nos veremos certamente na próxima. Adeus!